Estamos em mais um episódio do Sopiana Pod, esse canal que vai te ajudar a entender melhor sobre a SOP, mostrar os melhores tratamentos e também sempre te lembrar que anticoncepcional não trata SOP. Hoje eu estou aqui com uma super amiga, farmacêutica, há mais de 15 anos de experiência, farmacêutica da área magistral, fundadora da Carpedim, Jaqueline Stockel. Ei, Dani, antes de mais nada, super obrigada, né, por eu estar aqui. Amo falar de suplemento. Temos aí, né, todas as nossas trocas de conhecimento nesse universo das sopianas. E é um prazer falar aqui um pouquinho com você para a gente difundir esse mundo de conhecimento quando a gente pensa aí nas vitaminas, nos minerais, nos fitoterápicos e até mesmo no carboidrato, né? Que é tão benéfico quando a gente pensa na qualidade de vida que a gente pode proporcionar para a sopiana. Pois é, muitas vezes a gente só ouviu falar, né, que o jeito de tratar a SOP era usar anticoncepcional. A paciente fazia esse diagnóstico lá na adolescência e ficava usando anticoncepcional o resto da vida. Então, hoje, o que a gente quer mostrar aqui é que existe um tratamento, sim, para a SOP e que não é só usar essa pílula. É um pouquinho mais difícil, né, porque a gente mudar o estilo de vida... praticar atividade física é primordial, né? A gente tem vídeo aqui já falando sobre isso, sobre a importância da atividade física na resistência insulínica, na melhora da qualidade de vida aí da sopiana, também a alimentação, só que hoje a gente vai focar em um plus, né? Um extra aí que ajuda também. Então, assim, você vai fazer tudo isso, né? Vai praticar atividade física, vai cuidar da alimentação e ainda... a gente tem jeitos da gente ajudar um pouco mais a paciente, principalmente no início, né? Eu vou dar meu testemunho até aqui como sopiana, que a gente, quando a gente tem essa resistência à insulina, a gente tem uma maior dificuldade de conseguir até mesmo fazer dieta, de parar de comer doce, porque é um ciclo, né? A gente come um pouquinho de carboidrato e você já tem muita insulina ali para consumir. A insulina leva a nossa glicose, o carboidrato que a gente come, para dentro da célula. Então, um pouquinho que a gente come, rapidinho consome e você vai tendo mais e mais vontade. Então, eu gosto de dar um exemplo muito da maçã, né? Muita gente fala assim, nossa, comi uma maçã e já tô com fome. Não gosto de comer maçã antes do almoço, porque como e rapidinho me dá fome. Porque a maçã também tem essa glicose, né, na forma da frutose, que você come ali rapidinho vai consumir. E principalmente em quem tem esse distúrbio, né, do carboidrato aí, que está relacionado à base dessa doença aí da SOP. Então, um dos jeitos da gente ajudar a sopiana a tratar é também reduzir essa resistência insulínica, fazendo tudo isso que a gente falou. Mas tem suplementos que podem estar ajudando aí, né, Jaque? Isso aí, Dani. E eu quero me apresentar também como uma sopiana diagnosticada aos 14 anos, Olha. né? Também tratada com os anticoncepcionais e sem nenhuma mudança de estilo de vida, né? Que não era orientado na época, né? Exatamente, não era cultural. Nossa, jamais, né? O uso de um suplemento, então, não fez parte da minha vida até muitos anos, né? E aí, quando a gente começa a estudar e ver todas as possibilidades, eu vejo que, na época, o meu ginecologista ele me deu uma orientação que, quando a gente vem para o universo dos suplementos, eu falo como ele estava, de alguma forma, antenado, né? Porque o alimento que ele falava para eu consumir era melão, né? E a gente sabe que nós temos aí diferentes melões que vão sim ajudar a diminuir os processos inflamatórios da sopiana, né? Olha que interessante. Pois é. E aí, Dani, dentro do universo que nós temos para falar, a gente pode evidenciar, sim, alguns suplementos, como as vitaminas, os minerais, né, os fitoterápicos, ou mesmo a própria melatonina aí como um hormônio, né, onde a gente vem mais a fundo ainda com o olhar do médico, né, saindo também aí do olhar nutricional, mas por onde você quer começar? Porque nós temos um universo para falar aqui. Eu quero começar pelo meu queridinho e amado myo-inositol. Então, o myo-inositol, né, o mais engraçado é que ele é um carboidrato. E aí, quando a gente pensa que tudo que uma sopiana não deveria ingerir tanto é carboidrato
e a gente pensar que o mio-inositol como um carboidrato, ele faz tanta diferença nesse metabolismo, só reforça pra gente o quanto que precisamos ingerir bons carboidratos, né? E o mio-inositol, o mais engraçado de tudo isso, porque tudo que a gente não quer é ter aquela sensação de que nós estamos tomando remédio, né? E dentro do universo magistral, a forma farmacêutica cápsula é a forma farmacêutica mais convencional. Mas o mio-inositol, ele é uma delícia. Ele é aquele fitoterápico, não, né? Porque ele é um carboidrato, mas ele é aquele pó branquinho, lindo e delicioso. Então, a melhor forma farmacêutica é aquela que a gente sempre recomenda, até porque as doses de um mio-inositol, para serem mais eficientes, os estudos mostram ali doses de 2 gramas. E se a gente traz isso para um universo magistral, 2 gramas já vão virar uma média de 4 cápsulas. E a gente não quer isso. Então, a forma farmacêutica envelope seria a melhor. Mas, quando a gente começa a associar o mio-inositol a todas as outras possibilidades e ferramentas que nós temos que vão potencializar essa melhor afinidade dos receptores aí insulina, glicose, a gente pode sim diminuir as doses do mio-inositol. E você, né, Dani, tem boas experiências fazendo aí essa brincadeira, onde um paciente que já está ali, de certa forma, modulado e que você precisa fazer ali uma continuação mesmo do tratamento, uma manutenção do tratamento, onde você associa o mio-inositol a um cromo, a um zinco, um vanádio, ou mesmo o magnésio, cálcio, ou mesmo algum fitoterápico. Então aí a gente consegue trazer doses menores e ao mesmo tempo tratar o paciente de uma forma mais polivalente. Porque quando a gente abre o livro de bioquímica, isso é que é lindo, né? Naquilo que é o universo magistral. Porque quando a gente entra nas rotas bioquímicas, a gente sabe que uma boa ligação entre insulina e glicose é multifatorial. E a gente sabe que o solo está cada vez mais pobre e que a gente, né, de nutrientes. E aí, quais são os nutrientes que estão envolvidos nesse mecanismo de ação para que a gente garanta essa energia necessária para que as ligações aconteçam e para que a glicose de fato entre na célula da melhor forma possível e que a resistência à insulina fique equilibrada, né? Como sopianas que somos, a gente não quer evoluir para o diabetes tipo 2, né? E às vezes fazer tudo isso na dieta, principalmente no início, é muito difícil. Por isso que é importante a gente suplementar, né? Às vezes no começo a gente vai fazer uma gama bem grande, ou uma quantidade grande. Até o minoxidil tem alguns estudos que falam de começar com 4 gramas, né? Isso aí. Mas quando a gente começa com outros ativos, a gente pode ir reduzindo. Uma coisa que eu sempre explico aos pacientes também, né? Que se a gente tem nos estudos mostrando, o minoxidil vai melhorar a menstruação da paciente, a ovulação em 6 meses. A vitamina D também faz isso. A melatonina também vai ajudar. Então, se a gente usa eles associados, a gente costuma reduzir esse tempo. A maioria das pacientes, a gente tem respostas aí em 3 meses de regular a menstruação, né? E às vezes até já conseguiu seu positivo nesse tempo. Porque a gente precisa, o nosso foco no tratamento da SOP é fazê-la menstruar regularmente, que a menstruação dita a fertilidade, né? Se a gente está menstruando, quer dizer que você ovulou 14 dias antes, aí sim você vai estar menstruando. E dentro de todo esse cenário, quando a gente fala nesses ajustes de dose, né, o Dani, é muito importante porque às vezes a gente tem esse foco de pensar assim, eu preciso ovular porque eu tenho como objetivo ter a minha menstruação regularizada porque eu quero engravidar.
Mas o mais importante da Sopiana é ela entender que ela vai precisar modular esse organismo dela, modular essa resistência periférica à insulina ao longo da vida. Para ela não desenvolver as comorbidades. Para ela não né? desenvolver e ficar literalmente falando doente, né? Aí tem que usar medicação mesmo em vez de suplemento, né? Exatamente, né? Apesar da gente hoje considerar, né, a metformina um tratamento excelente e até mesmo no aspecto pró-aging, a gente sabe que se a gente pode retardar um pouco, é satisfatório, né? Ou até mesmo fazer uma mistura, eu também gosto disso. Usar uma dose menor do glifage ou metformina, né? Porque ele também vai ajudar a reduzir a resistência insulínica, tá? Que a gente não falou. Isso aí. É uma medicação que muito diabético usa, né? E já tem em bula mesmo falando sobre o tratamento da SOP com a metformina. Então a gente pode usar uma dose menor dele, misturado com minoxidil, misturado com outros componentes que vão estar ajudando, né? A metformina, né, Dani, é uma substância desenvolvida aí pela indústria já há muitos anos, utilizada como fitoterápico há milênios. Então, é uma substância mais do que consagrada. E é muito interessante porque dentro daquilo que a gente fala da medicina preventiva, a metformina tem a capacidade até mesmo de inibir a telomerase. Então, nós estamos falando em uma capacidade mesmo de desacelerar o processo de envelhecimento. Então, há um benefício real muito importante por parte da metformina. Agora, é claro, excesso de doses são necessárias? Não, é o contrário, né? Que é o que você trabalha muito. Doses menores, você minimiza efeitos adversos e, ao mesmo tempo, consegue nutrir o corpo de uma forma mais integral, porque aí você começa a trabalhar os diferentes minerais e as diferentes vitaminas. E uma coisa que é muito interessante da metformina e que poucas pessoas às vezes se param para entender que ela depleta do organismo o ácido fólico, a vitamina B6, aliás, a B9, a B12 e a coenzima Q10. Então não é simplesmente prescrever a metformina. É, de fato, personalizar esse tratamento para que o paciente tenha menos efeitos adversos. Porque se eu começo a ter, né, uma coenzima Q10 diminuída no organismo, sendo depletada ali pela metformina, eu vou ter esse paciente mais cansado, com menos energia, menos disposto a fazer aquilo que é fundamental para uma sopiana, que é a atividade física. Sim. Não é verdade? Então, a busca também pelo profissional que tem esse olhar do todo e que vai personalizar o tratamento também é muito diferente. E é muitas vezes o que vai fazer a verdadeira mudança. É tão importante essa parceria que eu diria, até a amizade mesmo que a gente criou, né? Que a gente começou com esse assunto afim sobre suplementação, importância do farmacêutico na vida do médico, né? Que o farmacêutico vai saber as melhores combinações. Por exemplo, a Jaque contou aqui que o minoxidil no sachê é uma das melhores formas, né? Só que às vezes eu já fiz umas misturas que eu troquei com a paciente, né? Ela até me ajudava. Eu falava, daí eu tomo qualquer coisa, tá? Tomo creatina pura, tomo suplemento ruim mesmo. Ah, creatina é uma delícia, para com isso. Não, mas é porque o pessoal às vezes mistura na água, né? É um jeito maromba. Mas aí colocava um NAC, né? Uma outra substância que às vezes deixa amargo e tal, um cheiro ruim. E eu trocava com a paciente, né? Bom que tinha essa possibilidade. E a gente vai aprendendo a palatilidade, né? Dos nutrientes e o que pode misturar. Então, isso não é uma área do médico, né? Se a gente não discutir isso com o farmacêutico, a gente não vai saber se é melhor pôr na cápsula, se é melhor no pó, né? A questão do tamanho e quantidade a gente sabe, mas aí a gente quer tacar tudo ali logo para ajudar o paciente, né? Tomar menos coisa. Teoricamente, né, para ele tomar menos coisa e para o tratamento ficar mais acessível. Porque se eu estou fazendo tudo em uma única fórmula, teoricamente vai ficar mais barato. Só que é uma teoria esse ficar mais barato. Porque realmente, vamos falar assim, né, o sonho de consumo de qualquer farmacêutico magistral que trabalha com desenvolvimento de formulações, que é o meu caso,
é conseguir estabelecer uma relação com o profissional prescritor, né? Porque o farmacêutico magistral formulador, ele basicamente ele não é o prescritor, ele é o formulador, é aquele que está por detrás, né, dos bastidores, garantindo a resposta clínica que aquele receituário vai gerar. E para isso, muitas vezes, a gente precisa ter a liberdade para criticar a prescrição. Criticar não no aspecto de falar mal, mas de trazer o conhecimento técnico para o médico que, de fato, não tem contato com a matéria-prima, né? Então, lá na farmácia... Não sabe o cheiro, a cor, exato, o gosto. Né? Não vê o produto, Sim. né? Então, lá na farmácia, quando a gente traz os nossos SICOMs, né, que são os nossos ciclos de conhecimento, que a gente apresenta as matérias-primas, eu não perco um, né? E coloca ali para os prescritores conhecerem exatamente isso, né? É muito engraçado às vezes, porque a gente recebe prescrições escritas assim, por exemplo, livre de açúcar, né? Mas na verdade o profissional, ele não quer livre de açúcar, ele quer mais, ele quer livre de dulçor, né? E o farmacêutico magistral, quando ele lê aquilo ali, livre de açúcar, é livre de sacarose, né? E aí, quando a gente tem as substâncias que são doces, como por exemplo, né, o mioinositol, mas que é muito usado como excipiente farmacêutico, como, por exemplo, a glicerina, o sorbitol, o maltitol, que são poliálcools e que vão ter uma ação deliciosa nas nossas papilas gustativas, o farmacêutico nada de braçada, achando assim, ó, posso usar tudo isso. E aí vem o profissional da saúde ou vem o paciente reclamando, olha, foi pedido sem açúcar, mas está doce, né? Então são conceitos que muitas vezes só na interação com o farmacêutico, né, é que esse conhecimento ele vai ser expandido, né? E a palatabilidade, ela é um fator muito determinante naquilo que a gente fala que é a adesão do paciente ao tratamento. Sim. Porque um dos minerais que a Sopiana mais precisa é o zinco, né? Ele está em mais de 3.000 proteínas do nosso organismo. Então, olha a importância desse mineral para o nosso metabolismo acontecer de forma integral. Quando a gente pega, apesar da gente focar muito no metabolismo da resistência à insulina, a Sopiana, ela passa por inúmeras alterações metabólicas, né? Dos hormônios, então, nem se fala. Altamente inflamada. A própria tendência da Sopiana a engordar, né, já é demonstrando o nível inflamatório que ela tem. Então, quando a gente vem para todo esse mérito, aí é que a gente precisa ir associando mesmo outras substâncias. E aí, você pega um zinco numa dose um pouquinho mais alta, já gera um nível de desconforto estomacal alto. Então, se esse paciente, ele já é um paciente que apresenta uma intolerância gástrica ou um tipo de refluxo, né, de sensação até mesmo de azia, quer dizer, essa cápsula ela precisa ser gastroresistente. Então, como que o médico vai tendo essa percepção? É com essa troca, né? Porque quem estuda desenvolvimento de produto, de medicamento, é o farmacêutico, né? O médico, ele aprende a diagnosticar. E aí, é linda essa interação. É a hora que a gente vê no conceito da medicina integrativa, né, Dani? O quanto a pluralidade e a integralidade das diferentes áreas da saúde se somam. Sim, né? Não pensar em competição, né? Jamais, né? E às vezes o médico ficou naquele patamar de estar superior, não consegue trocar com o farmacêutico, né? Pensando que seria inferior, mas não, que vai agregar o paciente, né? Isso aí. Quem vai sair ganhando é o paciente. Exato. Né? E aí, quando a gente entende que essa troca, ela vai deixar o paciente com uma resposta clínica mais otimizada e mais satisfatória, e que todos nós vamos estar trabalhando para fidelizar esse paciente, aquilo que é o mais importante, há uma proposta de mudança de estilo de vida. Porque a Sopiana, ela não vai tomar aquele suplemento por 30 dias.
né? Aliás, não adianta nem ela tomar o suplemento se ela não estiver desenvolvendo a capacidade de se fixar na atividade física e numa dieta bacana. Vamos voltar isso sobre a dieta low carb, porque a gente falou do minoxidil, né? Os estudos mostram que basta a paciente fazer qualquer dieta, ela perder peso, né? Perder aí 7% do peso, ela já vai estar melhorando a resistência insulínica, a inflamação, porque vai emagrecer, que a gordura também inflama, né? Então, se a gente ficar bitolado nessa coisa do carboidrato, né? A gente tem que pensar em comer também carboidrato. A dieta low carb, mesmo que seria mais recomendada, ou que ficou mais famosa, né? Low carb é baixo carbo, mas não zero, né? Que às vezes a paciente me fala assim, doutora, eu vou ter que ficar sem comer açúcar para sempre. E também que a gente vai perdendo essa fissura, eu acho, do açúcar, do carbo, à medida que a gente vai melhorando a resistência insulínica, né? Eu não consegui imaginar almoçar e não comer um doce. Pensava que eu nunca ia conseguir isso. Não, eu preciso. Além da gente ir... Já passei por isso também. A gente ir mudando a mentalidade é fisiológica, eu falo. É uma guerra... Muito ruim você sozinha, sem uma ajuda. Tipo, você só na força de vontade, que muita gente acha, você não tem força de vontade de fazer dieta, porque, né, vai e come o doce aí. Vai muito então, quando além, a gente entende, né, que é uma coisa do metabolismo, é até um defeito genético, né, que você vai ter que estar sempre lutando contra. Então, assim, não adianta a gente achar que vai fazer uma coisa 10, 15 dias e vai ver logo a resposta. Mas quando a gente tem o auxílio de suplementação, aí a gente começa a ver assim, poxa, tive uma resposta um pouco mais rápida, então a gente anima. Exatamente. Aí eu vou ficar mais animada de fazer atividade física. Até os nossos hormônios, né? Tem muita associação da SOP com depressão. Apesar da gente ter os hormônios masculinos aumentados, não é aquele que age na nossa libido, no nosso bem-estar, né? Muitas vezes vai transformar lá em DHT, que é aquele de testosterona que vai agir o quê? Na pele, dando acne, oleosidade. Ajudando a cair o cabelo, que é tudo que a gente não quer. Não vai agir na área que deveria. Então, quando a gente melhora esses níveis hormonais, melhora a resistência insulínica, regula os nossos hormônios, a gente também melhora a disposição, o libido, né? Além de tirar o anticoncepcional, que é a castração química da mulher, tá? E aí, Dani, a gente pode também entrar no assunto que você traz aí com a sua fala, que é a questão intestinal, né? Sim. O quanto que a gente entender que nós precisamos olhar para o nosso intestino e que quando a gente trabalha para desinflamar esse intestino, essa ansiedade, essa compulsão e esse quadro tendencioso à depressão que a sopiana tem, também tende a diminuir. Né? Isso tudo é muito importante. E o mais lindo é que existem estudos que mostram, por exemplo, um fitoterápico, a berberina. Desde a década de 70, que ela começou a ser utilizada e estudada principalmente na Ásia, onde o objetivo era diabetes, resistência periférica à insulina e tal. E os estudos mais recentes da berberina mostram os grandes benefícios que ela traz também para a saúde intestinal, né? E hoje, né, o que está muito em alta é a gente buscar estimular a Akkermansia mucinífera. Só que quantos por cento da população tem essa bactéria benéfica no intestino? Porque é a primeira espécie que literalmente morre à medida que a gente envelhece. Então, dependendo do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, das nossas buscas que a gente está levando ali, né? Exatamente. Eu estou acelerando esse extermínio dessa população da Akkermansia mucinífera e ali eu estou, iniciando e acelerando o meu processo de envelhecimento. E é muito legal quando a gente olha dentro da fisiologia que nós começamos a envelhecer pelo trato gastrointestinal. Uau, pelo que come. Pelo que come, né? Como está a integridade da boca, né, do esôfago, no meu estômago, do meu intestino, por quê? Das minhas enzimas, né? Como eu estou produzindo as minhas enzimas. Então,
existem certos exames e certas possibilidades clínicas que vão fazer a gente chegar a uma suplementação ainda mais personalizada. Porque não adianta eu tomar um fitoterápico que estimula a Akkermansia mucinífera se eu não tenho. Se eu tenho todos os indicadores de que eu não tenho. Porque se eu tenho certos quadros e já tenho um quadro inflamatório muito alto ou mesmo certas alterações no meu sistema nervoso central, e se eu começo a utilizar, por exemplo, a Biomamps, Akkermansia mucinífera, é nítido a melhora de certos quadros, o como que o paciente em pouquíssimo tempo ele responde clinicamente de forma favorável. E aí sim eu vou usar uma berberina que vai potencializar a ação com esse Biomamps. Entenderam? Conta mais sobre a berberina, aproveita, porque a berberina, ela fala que é similar à ação do glifage, né? É porque a berberina, ela vem com todo esse contexto de sensibilizar o receptor, né, da insulina para receber a glicose, que é o mecanismo de ação da metformina. Só que nós estamos falando ali de um fitoterápico. Tudo bem que a origem da metformina é um fitoterápico. Sim. Né? Mas à medida que ela foi purificada, né, extraída, isolada, ela se tornou um medicamento. E aí, se você tem com todos os benefícios de um alimento, né, de um fitoterápico, quer dizer, você está numa escada de tratamento, você está começando de baixo para cima. E você está poupando estratégias mais poderosas para um momento, às vezes, mais decisivo da sua vida. Você pode, né, por falta de opção. Então, quando você começa a ter resultados clínicos benéficos, com substâncias ainda fisiológicas, é muito mais saudável para o seu organismo, é muito mais bioidêntico, né? Você está lidando com a sua própria fisiologia. E a berberina, ela é um clássico e muito seguro quando a gente considera que ela já está sendo usada na medicina desde a década de 70. E o mais lindo é que quando a gente entra lá, Dani, no PubMed da vida, né, que é onde os profissionais da saúde vão procurar as evidências científicas, né, se aquilo ali é estudado, se tem publicação, a gente olha o gráfico da berberina e ela é hoje um dos fitoterápicos que tem mais publicação científica. Né? Então, incrível. Mostra o quanto que é um fitoterápico que ganha projeção no mundo científico. E aí o resultado clínico do paciente vem. Por quê? Porque funciona. Né? A literatura, ela descreve tanto, por quê? Porque funciona. Né? Então, quando a gente associa uma berberina a um Biomamps, e ali também, por que não, um pool de probiótico dentro daquilo que são as principais queixas de um paciente por um período pré-definido, dentro de toda uma estratégia anti-inflamatória intestinal, aí, Dani, é mais fácil não ter a compulsão alimentar do doce depois do almoço. Sim. Ajudar, né, nessa guerra, nessa instinto, né, que tem. É claro. Você mudar, né, seus hábitos também, né, no fundo. Com certeza, porque a gente sabe que grande parte da produção dos neurotransmissores começa no intestino. Então, a gente precisa ter esse intestino produzindo aquilo que a gente precisa que ele fisiologicamente produza. Então, não é tomar medicamento controlado, né? Não é achar que está com quadro depressivo por si só. Às vezes é importante, às vezes é necessário. Eu, como farmacêutica, eu sou uma farmacêutica que eu baixo todas as maravilhas do mundo e aplaudo, por exemplo, o antibiótico. Né? Certos medicamentos, né? Até mesmo os imunológicos. Por quê? Porque eles têm a vez deles. A gente não pode achar que
o mundo de Vai Oz viver existe sem, né? e que a gente vai viver sem os medicamentos alopáticos altamente conservadores e tradicionais. Pelo contrário, nós precisamos usar de um arsenal terapêutico o mais nutricional e fitoterápico possível para, na hora que a doença chegar, eu de fato utilize de todos os recursos maravilhosos que as ciências farmacêuticas desenvolveu até hoje. Afinal de contas, tem muita tecnologia e muito estudo até aqui. Mas se um corpo está mais saudável e equilibrado, ele vai responder. Ele vai precisar menos muito disso. menos, né? Vai responder melhor uma invasão viral, bacteriana, Exatamente. que seja, né? E aí, esse antibiótico, ele também vai ser mais eficiente, porque esse corpo também está, imunologicamente falando, mais preparado, Isso né? Então, quando a gente junta todo esse arsenal que a medicina, ela tem como, né, munição, como ferramenta para trabalhar, é o ideal. E aí é a mágica do profissional médico se relacionar com todas as áreas, né? Porque, por exemplo, dentro do meu conhecimento do mundo magistral, eu vivo muito mais o mundo da suplementação e daquilo que é fisiologia humana do que aquilo que é alopatia. Então, assim como eu vou aplaudir um colega que vai trazer todo o conhecimento da alopatia que hoje já ficou esquecido, porque não faz parte mais dia a dia, né? do meu dia a dia, mas que é super necessário na hora que a sopiana também precisar. E aí, Dani, é lindo quando a gente começa a ver a paciente que começa a fazer um bom tratamento intestinal e que começa a reduzir as doses dos inibidores lá da serotonina da vida, né? Que vão... dos receptores da serotonina, né? Que vão tirar esse remédio, fazer né? o desmame desse medicamento, porque eles também vão ajudar na diminuição do libido, que é uma busca, né? Toda mulher quer ter mais libido, mais energia, mais disposição. Então, a gente sabe que os inibidores vão gerar também a diminuição do libido. Principalmente essa paciente que está buscando a gente depois dos 35 anos, 40, que é o que? Na fase reprodutiva, que a maioria das mulheres tem parado hoje para ter filho, né? A gente não vê tanto paciente mais de 20 e poucos anos. A maioria das minhas pacientes é acima de 30. A gente brinca, né, Dani, que a gente tem que ter uma DR com Deus. Por quê? Quando a gente é mais novo, a gente ainda não está pronto para ter filho. E quando a gente vai se dando conta, a idade chega, não é verdade? E, ao mesmo tempo, o tempo da mulher se torna curto, né? Aí vamos puxar aqui também da melatonina. Vamos. Porque a melatonina Ela também merece, age no né? ovário, um excelente antioxidante e ajuda também a sopiana tentante. Ela vai ajudar no tratamento da SOP, tem estudos mostrando que ela ajuda a regular a menstruação também, né, em até 6 meses. E como que ela age ali no ovário pra gente melhorar E Dani, o ovário é da muito sopiana? assim, muito louco, né? Porque a melatonina, ela é muito recente no Brasil. E é uma certa frustração até do médico e também nossa do mercado magistral, porque ela chegou aí aqui no nosso mercado há uns 5 anos. E é muito pouco tempo quando a gente pensa no que são todos os benefícios que a melatonina promove na saúde humana como um todo. Sim, né? não só mulher, né? E aí, quando chega no Brasil, a melatonina, ela foi, então, de fato, autorizada sob venda sob prescrição médica, o que é 10, porque é um hormônio, né? A gente não pode ter um hormônio sendo utilizado de uma forma tão livre. Sim. E mais recentemente, nós tivemos aí a autorização por parte da Anvisa para a melatonina poder ser comercializada também como um suplemento nutricional, porém aí numa dose baixinha, de 0,21 miligramas. Mas como é lindo, né? Porque a gente vê respostas clínicas maravilhosas da melatonina, mesmo em doses muito baixas. Porque fisiologicamente a melatonina ela não precisa de doses tão altas, Sim. né? E a melatonina ela atua no nosso organismo de uma forma muito ampla. E é por isso que a suplementação da melatonina ela
deveria ser vista pelo corpo médico de um modo global de uma forma mais ampla, porque a melatonina, pelo seu alto poder antioxidante, ela tem propriedades até mesmo anticancerígenas. E aí a gente tem sim todos os benefícios dela na questão da fertilidade, na melhora ovariana e tal, mas se a gente for olhar, a grande fama da melatonina é a melhora da qualidade do sono. E muita gente associa apenas a isso, né? Melatonina é hormônio para dormir, Exato. Né? Só que também, quem não dorme direito, não produz uma cascata de sinalizadores que vão ser importantíssimos para inúmeras fisiologias que a gente precisa ter para estimular o nosso organismo, né? É no sono que a gente libera o nosso hormônio do crescimento, né? É durante o sono que a gente vai reprocessar aquilo que está defeituoso, né? Fazer uma limpeza. Fazer uma literal limpeza. E aí, olha a capacidade regenerativa de tudo isso. Então, doses fisiológicas de melatonina precisariam ser mais bem valorizadas. E as doses em excesso da melatonina, elas também precisam ser, de certa forma, usadas com o devido critério médico. E pensar que ela não é um Rivotril, né, também. Exato. Não adianta eu ficar tomando 10 e 15. Até porque se eu tomar 10 miligramas de melatonina e continuar com a incidência de luz, continuar na rede social, eu não vou ter sono, porque eu não estou fazendo todo um trabalho de higienização que a fisiologia humana pede que haja, né? Então, aquele ritual mesmo de tomar melatonina, diminuir as incidências de luz, né? Se afastar do celular, né? Das redes sociais, da televisão e criar um ambiente adequado para dormir é fundamental. E aí, colher os benefícios da melatonina, com certeza. E é aquilo que toda mulher gosta de saber, né? A melatonina, inclusive, melhora a qualidade de pele. Olha. Né? Porque sua capacidade antioxidante também vai preservar colágeno. Hoje muito se fala em estimular colágeno, mas antes de estimular colágeno, nós precisamos prevenir a degradação do colágeno que eu tenho. Então, se eu tô, né, sopiana, inflamada demais, eu estou degradando colágeno acima da média. Então, eu também tendo a sofrer mais com a flacidez. Então, olha como que uma coisa que parece, né? Ó, nosso assunto aqui começou com resistência à insulina. Nós já estamos lá na flacidez, né? E o quanto que o excesso de açúcar no sangue também vai levar a essa glicação, que é o enrijecimento ali, né, a reação do colágeno, né, das proteínas, e aí a gente está puxando a sardinha para o colágeno com a glicose, que é a tal da caramelização da pele. E aí hoje muitos dermatologistas, eles relatam pra gente as peles amareladas, desvitalizadas, enrijecidas. E aí a gente vai ter, né, peptídeos, né, que vão atuar nesse processo de reverter essa caramelização, mas que a gente sabe que se uma sopiana bem modulada, bem tratada, ela não vai sofrer tanto disso. E que, ao mesmo tempo, se ela não tratar, ela vai acelerar esse processo. Vai até rejuvenescer o tratamento. Exato. E isso é que é lindo, porque no final das contas, a gente está focando, né, falando muito da sopiana, mas quando você modula a sopiana, você está fazendo um tratamento de embelezamento de dentro para fora. E a insulina é um dos principais marcadores inflamatórios.
Então, se nós estamos falando em diminuir essa resistência periférica à insulina, em modular, em diminuir esses níveis aí dessa glicose enfurecida no sangue, nós estamos sim falando em promover um envelhecimento com um embelezamento satisfatório. E aí a gente destaca a nível de suplementação, por exemplo, o glicoxil, né? Que é um best-seller quando a gente está falando em dermatologia, em beleza de pele. Mas a gente não pode achar que é só a nossa pele externa que está glicando. Todo o nosso tecido conjuntivo está glicando. E aí é as nossas veias, as nossas artérias, é o nosso tecido cerebral, é o nosso fígado, é o nosso rim, porque nós somos feitos de tecido, né? E aí você vai vendo o quanto que tudo está conectado. Por isso que tratar a sopiana é complexo, né, Dani? E que vai trazer qualidade de vida, né? É importante saber, entender disso tudo, que quando a gente melhora a resistência insulínica, regula os hormônios, a gente vai trazer qualidade de vida. Então, quando a gente começa a sentir isso, né? Ah, eu tenho mais disposição para malhar, tenho mais disposição para a vida, com os hormônios regulados, às vezes eu não estou precisando de repor hormônio, né? Muitas vezes a pessoa, eu tô precisando da testosterona, gente, porque eu tô muito cansada e tal, libido baixa. Não é esse o foco. Se a gente regula todo esse resto, todo esse contexto, a paciente vai ter melhora na sua qualidade de vida e não vai precisar, muitas vezes, de repor hormônio. Isso aí. E aí, né, Dani, uma coisa que a gente não comentou foi a influência dos níveis de estresse, né? Do quanto que cada vez mais essa rotina louca que a mulher vive também faz com que haja ali as alterações do cortisol e o quanto que o cortisol vai mexer com todo o metabolismo também da sopiana, agravando ainda mais o quadro. Brigando, né? com a melatonina, mais uma importância de repor a melatonina. E deixando essa resistência periférica à insulina ainda mais aflorada. Então, tudo junto e misturado. Esse que é o papel da medicina integrativa, né? Olhar a mulher como um todo. Não olhar só para um ovário, não olhar só para a menstruação. E ajustar tudo, é né? muito interessante, porque quando a gente entra no mérito do cortisol, ele também vai levar a um aumento da compulsão alimentar, né? Então, a gente tem que estar percebendo as nossas escolhas o tempo todo. E, ao mesmo tempo, o Dani, uma coisa assim que pelo menos me fez muito bem dentro do meu processo de mudança de escolhas de padrão alimentar. Porque como toda sopiana, eu também sofria com o excesso de carboidratos simples. Preferia o doce. Nossa! Né? Os processados, então, né? O leite, farinha, o leite pãozinho. condenado, então, né? Não é leite condensado, é leite condenado, né? Um pãozinho. Nem se fala. E aí, à medida que a gente começa a escolher certas práticas também, como a meditação, a acupuntura, que aí a gente vai se cercando, meditação, acupuntura, A religiosidade, né? A religiosidade, a espiritualidade, como isso te centra. E aí as suas escolhas, elas são mais assertivas, né? Você vai pensar um pouquinho mais antes daquela compulsão toda, porque o seu nível de consciência vai estar mais alto. E aí você vai somando a isso a atividade física, o suplemento, o acompanhamento da consulta, porque você está indo prestar conta para alguém se você seguiu com combinado. Porque quando você está ali na consulta, você está fazendo um combinado com o prescritor, com o médico, com o nutricionista, mas principalmente um combinado com você mesmo, né? E esse é o grande convite. Né? Não adianta nós, sopianas, ficarmos nos boicotando. E eu falo isso porque eu tendo a me boicotar,
né? Então, o que a gente vai criando aí dentro de um processo de amadurecimento, de vida, dentro de um processo de autoconhecimento. De autorresponsabilidade. Se autorresponsabilizando. Não ficar esperando só o médico te dar uma receita, né? Ou mesmo que seja suplemento. Tem que pensar assim, não adianta você ver que esse programa e falar, nossa, minoxidil é legal, vou usar minoxidil. Não. E não fazer atividade física, não fazer as outras partes, não resolve. Né? Suplemento sozinho não resolve. Suplemento sozinho vai te causar frustração. Você vai ter aquele sentimento de que você jogou o dinheiro na lata do lixo. Não é isso que, por exemplo, é propósito da Carpe Diem. A Carpe Diem, né, a gente ali como corpo técnico, farmacêutico, trabalhando com o médico, o nosso propósito é cuidar de pessoas. E o cuidar de pessoas não é entregar um potinho, não é entregar um envelope de sabor gostoso. É muito mais do que isso. É ver o paciente envolvido nessa mudança de estilo de vida. Porque aí a gente sabe que aquele paciente, ele vai estar engajado para uma vida. Porque não é sobre viver mais, é sobre viver melhor. É como eu vou chegar aos 70, aos 80, aos 90 e, por que não, aos 100. Né? Queremos chegar o mais saudáveis possíveis, né? Com mobilidade. Nossa, gente, a mobilidade é... E aí, olha como que é louco, Sopianas, nós estamos falando de mobilidade. Grande parte do nosso osso é colágeno. Os nossos tendões e as nossas articulações, elas são colágeno, elas são ácido hialurônico. Não é só a estética da pele. Não é só a estética da pele. A pele é só o que a gente está vendo. Mas olha como que tudo, nós estamos falando de um processo global. Então, é um processo global de rejuvenescimento global para você envelhecer bem e é de verdade. Não é só a diabetes. Entende? O futuro da Sopiana não é só o diabetes. São todas as consequências que o diabetes traz e que muito pouco é falado. Porque também é uma doença crônica que não mostra a sua cara toda de uma vez, né? Exato. Você muitas vezes não tem sintoma. Eu tenho uma glicemia alterada, tenho insulina alta e não tô sentindo nada, teoricamente, né? Tô vivendo bem. Não tá sentindo nada também que não sabe, né? Porque às vezes tá com a depressão, tá muito cansada, tá com compulsão alimentar, enfim. Mas não é tão visível. Aí vai colher esse fruto lá na frente. Por isso que agora, no consultório, a gente criou um protocolo para acolher essa Sopiana, porque a gente entendeu que se a pessoa vai uma consulta só, não vou conseguir resolver esse problema, né? Então, juntamente com o nutricionista, muito importante essa equipe multidisciplinar, né? Ou tem farmacêutica aqui, tem o nutricionista, tem o médico, todo mundo vai estar atuando junto e acompanhando essa paciente por mais tempo, prestando conta, como você falou, né? Acompanhando se realmente ela vai estar seguindo aquilo ali, né? E até incentivando e mostrando também que a gente, como Sopiana, passou por isso, teve suas dificuldades também e continua lutando. Não, eu falo que é uma batalha de todos os dias, né? Porque a minha rotina de fazer academia, por exemplo, é 6 horas da manhã. Então, como diz a minha personal, só vai. Nós só vem, só vem. Não pensa, não. Porque se a gente pensar, né, e olhar tudo que você tem para fazer naquele dia e para pensar às vezes no cansaço, você não faz. Então, é gerar assim muito comando e, gente, é hábito. Às vezes você não quer ir, mas vai na dor, porque depois que vira hábito, é mais fácil. Né? Sim, a gente chega nesse nível de querer ir pelo benefício proporcionado. Porque a gente vai colhendo os benefícios, né? A gente vai percebendo que aos 40 e poucos anos, a nossa massa magra, ela está correspondendo à sua idade e que se você não tivesse fazendo tudo aquilo, as consequências seriam grandes, né? Então é uma luta mesmo contra o relógio, porque a idade vem. E nós somos programados para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, Sopiana que já se reproduziu, né? Que é o meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Eu não sou uma tentante, né? Eu tive ali minhas dificuldades para engravidar, mas como eu fui uma
uma grávida jovem, né? Porque meu primeiro filho eu tive aos 26 anos, eu passei com certeza por muito menos problemas do que muitas sopianas que estão lá aos 35, 37, né? Beirando ali os 40 anos. Sim. Né? Apesar de que naquela época eu já menstruava 1 ou 2 vezes ao ano. É bem comum. Então, olha isso, aos 26 anos. Talvez se eu tivesse esperado até os 35, sem nenhum tipo de tratamento, seria muito complicado. E aí, vamos falar da sopiana já lá aos 44 anos, né? Que é onde eu tô chegando. A gente precisa ter muito essa consciência, porque senão a gente se perde nesse meio do caminho. Porque 44 anos é uma idade que você não está nem novo e nem velho. E aí, se você não fizer a manutenção, quando você vai ver, o seu quadro depressivo, ele vai estar muito aflorado. Porque quando a gente fala de todos os transtornos do sistema nervoso central que favorecem para ser aí, né, ser desencadeados os gatilhos para a sopiana, são muito fortes. Sim. Né? Então, mulheres, precisamos de mulheres empoderadas, mulheres que se cuidem, mulheres que se olhem, né, daqui para dentro. E aí a gente não pode deixar a peteca cair. Isso. Né? Teve filho? Ótimo, continue se cuidando. Né? Não ache que o tratamento é só para engravidar. Essa daí é só uma das etapas, mas a manutenção, ela é necessária. Para que tenha qualidade de vida, né? Exatamente. É isso que a gente busca. E envelhecer empoderada. Isso aí. Então, esse foi mais um Sopiana Pod, com a presença ilustríssima aqui da minha querida amiga farmacêutica, a Jaque. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada pelas informações. Continue seguindo a gente aqui. Eu vou pedir para ela deixar as redes sociais aí para vocês seguirem, acompanharem. A farmácia também, né, que vai ter orientações lá sobre suplementação também, não só a Sopiana, mas mulheres e homens que quiserem ter maior qualidade de vida, né? Dani, eu que agradeço. Para nós, né, é sempre um bate-papo, no final das contas. Fica leve, fica fácil. Deixa suas redes aqui, Jaque. Não, com certeza. Jaqueline Stockel e @farmácia Carpedim. Então, toda quinta-feira a gente vai ter um novo episódio para ajudar você, sopiana, a ter mais qualidade de vida. Vamos falar de dieta, atividade física, suplementação, tudo sobre a SOP, até a SOP tentante, a SOP gestante e no pós-parto também, né? Continuar mantendo a sua qualidade de vida. Me siga também no Instagram, doutora Daniele Simonassi. Clique aqui no sininho, segue aqui nesse canal, que você vai ter muita novidade aqui sobre a Sopiana, porque a Sopiana pode.